Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio, o 23º episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola. Desta vez, nesse episódio, com o apoio da Girando Sol, essa empresa gaúcha que a todos nós orgulha, do nosso amigo Gilmar Borchardt, uma empresa líder no segmento de produtos de limpeza, que nos dá a alegria do seu apoio. Neste episódio que estamos iniciando nesse momento com muita alegria, lembrando a todos que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, essas coisas todas da modernidade da internet que a gente vai aprendendo com o tempo. O episódio de hoje nós vamos receber uma pessoa que eu tenho evitado, em todas as entrevistas que temos feito aqui, exagerar nos superlativos, nos elogios, né? Todo mundo é gigante, todo mundo é sensacional, todo mundo é maravilhoso, embora eu saiba que eu tenho só trazido convidados de alta estirpe, né? Como eu digo, a régua está sempre alta nesse programa, o que, aliás, nos deixa muito felizes, porque a repercussão deles tem sido muito boa justamente por isso. O segredo de um podcast, no nosso caso, tem sido justamente não engessá-lo, não roteirizá-lo, não planejar, não criar. A gente liga o microfone, uma página de papel em branco e sai conversando, sai falando, e isso tem sido um diferencial. O programa de hoje, como eu disse, a gente recebe um publicitário, um profissional que eu, sem exagerar, poderia dizer que é um dos mais bem-sucedidos do Brasil, inclusive. Né? Do Rio Grande do Sul, não tenho dúvida nenhuma disso, pela sua experiência, pela sua trajetória, pela sua qualidade. Uma pessoa que trabalhou, para ter uma ideia, na MPM Propaganda, dos lendários Mafuz, Macedo, e Petrônio, e que foi a maior agência de propaganda do Brasil. E que há 35 anos criou uma agência de propaganda, como tantas dezenas de outras que surgiram ao longo desse tempo e tão poucas que hoje existem. Criou uma empresa chamada Competence, que hoje é uma referência no mercado publicitário do Brasil, do Rio Grande do Sul principalmente, e que, não só satisfeito com propaganda, abriu um leque de empresas que nós vamos conhecer hoje, a chamada Grupo G5, né? E estou falando, obviamente, do nosso amigo, meu amigo João Satti, filho. Isso aí. Que eu tenho muita alegria em receber nesse episódio para a gente conversar um pouco sobre marca, porque eu não disse, é uma das pessoas, dos profissionais que mais tem se dedicado a entender o que é marca, a importância da marca e todas as suas decorrências. Bem-vindo, João. Muito obrigado. Para mim é uma alegria estar aqui contigo. Tenho assistido rigorosamente todos os episódios do Ponta de Gôndola. Muita gente bacana passou por aqui, muito conhecimento. Eu acho que isso, no final do dia, é uma grande contribuição para o empresariado, né? O setor, o varejo alimentar é um setor que passa por profundas mudanças, né? E o teu conteúdo, os conteúdos gerados nessa mesa têm sido extremamente enriquecedores. Eu acho que é por aí que anda a humanidade, né? A colaboração. A gente tem um dos grandes objetivos é contar a história do setor, que muita gente não conhece, né? Contar toda a história da evolução e, ao mesmo tempo, atualizar e trazer novos conceitos, novas ideias, etc. Conta um pouquinho da tua história como profissional, como publicitário. Tu começou na MPM, é isso? Eu costumo dizer que eu sou um profissional de poucos, como dizer assim... Poucos empregos? Poucos empregos, eu não queria usar emprego, né? Mas vai lá, poucos empregos. Eu sou empregado do G5 também, né? E da Competence, né? Eu sou escravo da Competence, eu nem empregado. Mas, enfim, eu na verdade, a minha experiência, ela dono passa... não tem carteira assinada. Não tem, né? Não tem hora extra, né? Mas a minha vida, desde cedo, aos 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar. E meu primeiro emprego foi buscar clientes para um estacionamento que a minha família tinha construído, né? E ali eu tive o primeiro contato com flyer, hoje chama flyer, né? Na época era um panfleto.
Então, eu imprimia aqueles panfletos, botava numa bag aqui ao lado e saía caminhando pelas ruas ali do Moinhos de Vento, fazendo negócio com os porteiros dos prédios, né? Tipo, olha, me consegue cliente que tu ganha uma grana. Onde é que era o estacionamento? O estacionamento, Quintino Bocaiúva com Cristóvão Colombo, a antiga Cobal. Sim. Fica mais fácil, né? Ali era uma fábrica de implementos agrícolas do meu avô. Depois, quando ele faleceu, nós vendemos o fundo de comércio e ficamos com o prédio. E aí foi criado meu primeiro emprego, chamado Guarda Autos. Depois eu me desloquei para uma outra empresa da família, para um laboratório, onde eu aprendi a vender remédio. Fui vendedor durante muito tempo. E essa experiência de farmácia, de hospital... Isso aí tu levou depois, né? Não, isso sempre me fascinou muito. Depois, na sequência, fui para uma terceira empresa da minha família, que era o Teatro Leopoldina. E ali eu realizei, durante quase 5 anos, um aprendizado fantástico. E foi ali que eu despertei para a comunicação, né? E não sei bem por que eu comecei a falar de coisas que nem eu sabia o que era, mas eu interpretava, né? E tem conversas que eu tenho registradas sobre conceito de comunicação. Não sei de onde é que veio, mas talvez por essa relação, essa dinâmica palco-plateia, interpretação. E naquele momento acabei criando uma segunda empresa junto com meu irmão Paulo, chamada Ribalta Promoções. Ribalta eu não fiz menção, mas a Ribalta marcou época. Fizemos shows em todo o sul do país. Tinha um amigo meu que também era nosso parceiro, o Adriano Calil, depois ele foi morar em Santa Catarina. Para quem não lembra, para quem não conhece, o Teatro Leopoldina ficava na Independência, esquina com Tomás... Tomás Flores, não? Não. Aquela rua que desce ali? Deu um branco. Bom, é na Independência, tá? Isso, depois Teatro da Ospa, né? Vão lembrar que é do outro lado da rua, do Encoraçado. Exatamente. E hoje o nosso escritório é ali, né? No Independência 925, eu não lembro o nome da rua da esquina, olha que absurdo. Mas não é importante, não né? é importante. Põe no Waze e tu sabe. Mas, enfim, então essa passagem pelo teatro me despertou a paixão pela comunicação. A partir dali, constituímos uma empresa. À época, eu, junto com os irmãos Paim, fizemos a Resposta, uma empresa de pesquisa de mercado. Olha só. Lá atrás. Né? 1980 e poucos. Isso, 1980 e poucos. E aí eu segui a minha vida. Como a empresa de eventos ela tinha altos e baixos, ela tinha barrigas de faturamento, eu comecei a estudar. Num determinado dia, eu estava em Curitiba fazendo o show do Chico Anísio, e aí eu estava sellout, sold out, estava tudo vendido. E eu disse, cara, eu quero ir embora, né? O dono do teatro, não, tu não pode ir embora. Quem nos garante que tu vai embora? E o Chico não vai junto contigo, ele não tem espetáculo, tu tem que ficar aqui. E ao lado do hotel que eu parava, que era o Mabu Hotel, em Curitiba, tinha uma pequena livraria. E lá tinham 3 livros do Kotler. Eu digo, vou comprar. Era uma grana, cara, 3 volumes. E comecei a ler sobre marketing. E me apaixonei. E saio dali, tempos depois, Curitiba, né? E monto a Ribalplan, que era a Ribalta Planejamento. Sabe que o Teatro Leopoldina tem história também. O Teatro Leopoldina, eu fazia um jornal chamado Minuano, no início da década de 80, no início, um jornal estudantil, e eu ia no Teatro Leopoldina, lá nos camarins, entrevistei a Simone, entrevistei o Toquinho, entrevistei o Chico Anísio, todos os caras que vinham lá, eu ia lá. Eu até não sei como é que eu entrava, mas eu entrava quando eu sentava no camarim. João Teles. Na João Teles. Na João Teles. Eu sentava no camarim do Teatro Leopoldina, a entrada era justamente pela João Teles, né? Depois foi o Le Club, uma casa noturna maravilhosa, e fazia entrevista com esses caras todos, publicava, não sei como era muito metido. Não, mas é por aí. A vida era mais simples, era menor, né? Tudo era menor. Mas, enfim, só para encurtar o trecho, da Ribalplan, um dia recebo um telefonema, e aí não como aquele que o Dado Schneider recebeu, eu recebi um telefonema, Dado, isso é um toque para ti, eu recebi um telefonema do Cota, que era o diretor executivo da MPM. E essa conversa, esse telefonema se prolongou durante 6, 7 meses, e eu acabei indo para a MPM Propaganda para ser o mais jovem diretor da empresa, né? Lá no Morro. Lá no Morro. Fiz uma trajetória muito bacana na MPM, fiquei quase 5 anos lá. Saí como vice-presidente de Planejamento Brasil. Foi um período muito, muito rico, aprendi muito, viajei muito por esse país, trabalhei com clientes enormes, tive a oportunidade Ipiranga, de conhecer
pessoas muito inteligentes e muito interessantes. Por sinal, eu acho que a inteligência gera interessância, né? É diferente, né? A pessoa pode ser bonita num determinado período, depois ela não fica tão bonita, porque tem a lei da gravidade, né? Tudo cai, né? Sim. Mas a inteligência leva à sabedoria, muitas vezes. Então, eu descobri o caminho dessa coisa mais intelectual dentro da MPM. Saio da MPM e monto a Competence, à época com o Marcos e o Thomas Hermann, que eram proprietários de tintas Renner, e nós montamos a agência e fomos sócios. O Marcos Hermann e o Thomas? Isso, foram meus sócios durante um bom período, até que lá pelas tantas eles se desinteressaram pelo negócio e eu acabo comprando a participação deles na Competence e foi aí que ela toma realmente uma Já nova começou lá na propulsão. Portugal? Lá, Não, a gente começou na... Carlos Gomes também é uma empresa com poucas sedes, né, com poucos CEPs. Carlos Gomes, Lusitana, Plínio e agora Independência. Em 30 e poucos anos, 4 endereços. Né? Sim. E onde é que entra, eu vi rapidamente ali que tu trabalhou com Júlio Ribeiro e outros craques da propaganda brasileira, eles trabalhavam na MPM também na época? Não, eu não peguei o Júlio na MPM, né? Ele já tinha saído, mas eu acabei ficando muito próximo dele, porque eu fui a São Paulo pedir a representação da Talent. Sim. E ele me disse que não ia me dar. Eu digo, pô, rápido e reto, né? E eu digo, pô, cara, que merda, né? Vim até aqui para tu dizer não. Ele, não, mas eu vou te dar alguma coisa para tu não sair de mão vazia. Eu digo, pô, mas o que tu vai me dar? Ele disse, vou te contar uma história. E ele me contou uma história que me marcou profundamente, né? Ele disse o seguinte, João, tu vai montar uma agência, tu tem que ter um nome que responda aquilo que tu acredita, né? E 2, quando for procurar um cliente, tu tenta saber dele o que ele quer. E eu digo, como assim o que ele quer? Pergunta para o cara. O cara normalmente vai te dizer o seguinte, quero vender mais. Qual cliente que não quer vender mais, né? Todos os clientes querem vender mais, né? Ele disse assim, bom, o senhor quer vender mais? Ele interpretava os dois, né? O entrevistado e o entrevistador. Sim. Se o senhor quer vender mais, o senhor tem que baixar seu preço, o senhor vai vender tudo. Seu girando o sol aí, o seu etc., vai vender tudo. Aí o cliente vai te responder, João, olha, cara, mas se eu vender tudo dando muito desconto, eu não ganho dinheiro. Ele está aí o ponto. O senhor precisa de mim, então, porque eu vou lhe ajudar a vender valor. E naquele momento eu descobri a trilha. A trilha é vender valor. Porque valor, tu precifica acima da média do mercado. Quando tu entrega valor. Mas o que é valor? Tu já parou para pensar o que é valor? A gente tenta pensar todo dia, mas é importante que tu diga. É muito simples, cara. Valor é tudo aquilo que é importante para alguém. O teu filho, a tua netinha, tem valor para ti, certo? Da mesma forma que tem elementos num produto ou numa organização que tem importância para as pessoas. Isso explica, por exemplo, que algumas pessoas paguem fortunas por um jogo de final de Copa do Mundo, ou porque assistir exatamente, um show, porque tem valor. Ou mesmo para tomar uma cerveja pagando 35, 40 reais num aeroporto em véspera de embarcar, que o cara está meio nervoso, quer tomar uma cerveja, ele paga o preço que ele achar que tem que pagar. Não, pô, mas como? Uma cerveja no aeroporto, 35 reais, custa 10 fora? Não, mas é que ali naquele momento tem um extremo valor, né? Então, tem uma relação entre valor e custo muito importante, né? Claro que tem um nível de elasticidade, não é porque tem valor que tu vai poder cobrar 50% a mais. Aí estoura o elástico, né? Não é sobre isso. Mas é uma camada a mais de rentabilidade que tu coloca naquilo que tu vende. E essa camada se chama marca. Então, eu costumo dizer que marca tem 4 níveis. A marca nome, marca conhecida, uma pessoa conhecida, marca confiável, confiança, mas nenhum desses 3 estágios aqui te garante sucesso. O sucesso vem quando tu vai para a segunda dimensão, que é marca destino. Pensou a categoria, lembrou da marca. Sim, entendeu? Sim. Pensou cerveja, lembrou Antártica. Pensou não sei o quê, pensou supermercado, lembrou Zafari. E assim vai, né? Quando tu atinge esse estágio, né, de marca destino, tu passa a ter realmente um motor a teu favor. Só que para tu ser marca destino, antes tu tem que ser uma marca desejada. E aí tem uma simbiose entre comunicação e operação. Porque tu não constrói desejo sem ter entrega. Entende essa relação? Sim.
o limite da entrega, o limite da promessa é a tua capacidade de entrega. Se tu promete muito e tu não entrega, tu frustra. Sim. Se tu promete pouco, o cara não sai da cadeira, né? Se tu promete que tu entrega, morno. Então tem que saber o aspiracional, como é que tu sobe um pouquinho mais o desejo para gerar aquele gatilho motivacional da pessoa ir ao encontro daquilo. E é sobre isso que eu venho trabalhando há 40 anos. E aí, em 1990, tu cria a Competence, que era, na época, um modelo formato tradicional de agência de publicidade, como tinham tantas outras, né? DCS, marca, símbolo, a própria MPM já ainda existia, não? Sim, a MPM existia. Eu saí da MPM, ela existia ainda. E criei uma agência de propaganda e vai à luta. Qual foi o motor do início? Como é que tu posicionou? O nosso motor sempre foi a estratégia. Sempre. Assim como o Júlio Ribeiro era estratégico, o João Satti é estratégico. Eu acredito demais em estratégia. Eu costumo dizer que qualquer coisa mais estratégia é diferente do que sem estratégia. Qualquer doce com mais açúcar é mais interessante do que sem o açúcar, né? Com todo respeito ao povo do diet. Mas saber colocar estratégia em qualquer negócio faz com que uma startup tenha sucesso ou insucesso. Porque a estratégia nada mais é do que a conexão entre aquilo que tu faz e as pessoas que pretensamente querem consumir. Então tem que entender profundamente de pessoas, saber de que forma elas se conectam entre si. Isso acabou nos levando a ser sempre uma agência mais estratégica do que operacional. E talvez esse seja o nosso motor que nos traz hoje não é aquela aqui. Coisa de me cria um anúnciozinho para mim. Né? Cria um conjunto de coisas, no caso. Parece simples, né? Vamos fazer estratégia. Todo mundo pensa que nesse momento a gente está construindo a identidade de um setor, que é o setor do transporte, né? A gente construiu junto com o sindicato Sete Sergs, a partir de uma provocação do Sérgio Gabardo e do Marcelo Dinon, nós iniciamos o Tudo Gira Sobre Rodas. Aí termina a gestão do Sérgio, entra o Delmar Albarello, dá mais força ainda, vamos seguir com o projeto. Estamos construindo que sempre foi uma percepção de um setor. Sempre foi tido como um setor, não digo brega, mas um setor simples, né? As pessoas, caminhoneiros, gente que transporta, parece uma coisa banal, né? Mas a gente viu naquela recente greve que teve lá atrás de caminhoneiros no Brasil, o caos que pode representar o caminhão não entregar. Não existe vida sem transporte. E é uma frase, parece frase de efeito. Parece que ele está fazendo propaganda do Sete Sergs, mas não existe vida sem transporte, mas por isso que as pessoas não chega o remédio, não chega o leite, não chega nada. Não chega nada. E aí, esse projeto, para mim, ele tem muito significado, porque é um projeto setorial de larga repercussão, com muito envolvimento, tem uma teia estratégica montada em cima desse projeto. Mas, da mesma forma, a gente trabalha todos os segmentos do mercado, só que hoje a nossa intenção já não é mais o gigantismo da operação. A gente está virando um grande estúdio estratégico, trabalhando para poucos clientes, mas fazendo um trabalho de muita profundidade. E a gente criou uma metáfora que é de A para B, né? Ou seja, a posição atual do cliente é A e ele precisa chegar em B. B pode ser várias coisas. Mas no segmento específico aqui que trata, né, o varejo alimentar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o varejo alimentar. Vamos falar, não, né? Nós estamos avançando. Né? O varejo alimentar é um varejo... Mas antes, só voltando um pouquinho antes do varejo alimentar, a questão do G5, o que exatamente... então, o G5. Quais são? Tu tinha uma agência de propaganda, a Competence, né? Continua tendo, e em determinado momento tu cria outras empresas que são satélites, Não são satélites. Não, o G5 ele está se constituindo como um ecossistema, né, de pequenas empresas, todas elas são absolutamente boutiques. A primeira empresa do G5, então, voltando no tempo, é a Competence. Depois, com o tempo, nós criamos a Sun, que é uma empresa Sun de Sol, Business e Branding, negócios e marcas. Para nós, marca e negócio são duas faces da mesma moeda. A marca é a pele, o negócio é o organismo, né? Se a pele está doente, o organismo vai ficar doente. E a recíproca é verdadeira. Então, a gente desenvolveu na Sun uma metodologia
chamada SAN 3Cs. O primeiro C é consciência do que está acontecendo no mercado e dentro da companhia. O segundo C é coerência, tu enxergou tudo o que está acontecendo, agora tem que te adequar. E o terceiro C é consistência. Tu jamais terá consistência em qualquer coisa na vida se tu não tiver consciência primeiro. E aí nós montamos a SAN, ganhou top de marketing, maravilhoso, há 2, 3 anos atrás. Já temos mais de 250 projetos no país. Na sequência, a gente criou a Discovery, que é uma empresa de pesquisa de mercado que até bem pouco tempo trabalhava só para dentro do G5 e agora ela está indo também para o mercado. Esse ano aconteceu algo muito curioso. Eu estava saindo para a Europa e eu recebi um telefonema de um querido amigo meu, que é o Gilberto Petri, ex-presidente da Fiergs, dizendo o seguinte: João, conheci um sujeito que tu precisa falar com esse cara. Eu digo, pois é, mas como assim? O cara mora na Alemanha, coisa e tal, é um brasileiro, está lá há muitos anos. Eu falei de ti para ele e ele quer te conhecer. Bom, para encurtar a história, esse cara chama Frederico Volney, um carioca que está há mais de 20 anos na Alemanha, e ele tem a representação para o Brasil de um think tank midiático, né? Think tank é uma medida mais charmosa, uma forma mais charmosa de falar de um grupo de comunicação. A Globo é um think tank, né? E o grupo Axel Springer é um think tank. Esse grupo é um grupo fantástico, é um grupo alemão, tem 40 títulos no mundo. Os maiores jornais da Alemanha são deles, plataformas de comercialização, mas eles compraram nos Estados Unidos a Business Insider, que é a publicação hoje mais importante no planeta de marketing, negócio e inovação. E compraram também o Político, que é um título de política. O Trump vive brigando com o pessoal do Político. Conclusão, me associei com o Frederico e montamos a ponte entre Brasil e Europa. E há 2 meses a gente iniciou negócio, já estamos com vários projetos encaminhados e vários projetos acontecendo na Europa. A gente leva empresas do Brasil para fazerem mercado na Europa e trazemos conhecimento da Europa para empresas brasileiras, né? Então, é uma operação muito interessante. Então, a ponte é o nosso 4º negócio do G5 e o 5º negócio ainda não foi lançado, vou falar em primeira mão aqui. Mas G5 já tem há anos, como é que não foi lançado o 5º? Não, as empresas. As empresas. Né? Mas o G5 era... Não, o G5 é minha holding. Né? E a 5ª empresa do G5, ela chama G5 Agro. E é uma sociedade do G5 com o Donário Almeida. Donário Lopes Almeida, que é um profissional brilhante, foi presidente do Canal Rural, ele tem uma intimidade com o campo maravilhosa. Então, são esses 5 negócios que compõem o G5. Né? Pesquisa, consultoria, comunicação, mercado internacional e o agro. Excetuando o mercado internacional e o agro, as 3 primeiras poderiam ser feitas por uma guarda-chuva de uma agência de propaganda. Uma agência de comunicação. Por que não foi a Competence que faz essas outras coisas, das 3 primeiras empresas, e o que sobrou para a Competence fazer? A Competence é uma agência estratégica criativa, ela opera no intervalo de complexidade de 5 a 10. O que significa isso? 0 a 5 é visibilidade de comunicação. Qualquer birô de propaganda faz, a house agency do sujeito faz, o tal do always on, o todo dia, né? Isso é commodity. Isso a gente também faz, mas não gosta. A menos que o cliente precise muito, daí a gente faz. Nós operamos de 5 a 10. O que significa isso? É o território entre o negócio e a comunicação. Ajustar o rumo do negócio e fazer uma comunicação que produza desejo. É o nosso ambiente de operação. Então, a Competence é uma empresa de comunicação, sim, que opera em alta complexidade mercadológica. O tempo nos mostra que a felicidade está nas coisas simples, momentos compartilhados, sorrisos trocados e a companhia de quem amamos. E para que seus momentos sejam ainda melhores, inovamos constantemente, sempre com compromisso com a tecnologia, cuidado e segurança para facilitarmos o seu dia a dia. Investimos para trazer o futuro agora. Nossa responsabilidade vai além do presente, com ações que impactam positivamente o meio ambiente e as pessoas.
Construindo um amanhã mais sustentável, oferecemos soluções ágeis e de qualidade, entregando um futuro cada vez mais próximo. Nesses momentos e em todos os outros, sinta o prazer em estar. Girando o Sol, cuidamos de cada cantinho. Agora, voltando então para entrarmos na questão do varejo alimentar. Como é que tu estás vendo esta transformação pela qual estão passando os supermercados? Primeiro, surgiram os supermercados, depois avançamos para o hipermercado, que é um modelo prático, não digo em extinção, mas é um modelo... É extinção. É um modelo, né? E aí houve um advento muito grande, no primeiro momento, das lojas de conveniência, que ainda está em desenvolvimento em função desses containers e pequenas lojas colocadas em condomínios, etc, etc, etc. É um espaço de conveniência. E agora nós estamos em plena explosão provocada pelo Atacadão, há uns anos atrás, do atacarejo. Nosso amigo Roberto Misling, que aqui esteve também. O Atacadão passou de 27 lojas em poucos anos para 300 e poucas, né? E com isso trouxe para o Brasil, praticamente desenvolveu no Brasil a questão do atacarejo. E agora nós vemos aqui várias lojas, várias redes, todas as redes estão avançando para esse modelo. Isso é o que eu sempre brinco com meus amigos supermercadistas, né? Quer dizer, que é só botar a loja que vende mais. Bota mais uma, vende mais uma, não tem autofagia, não tem substituição, não tem nada, é só abrir. É só alegria, né? É só alegria. Então hoje a gente vê aqui surgindo em cada esquina, principalmente lá da zona perto do aeroporto, lá todo dia tem um atacarejo novo. Eu te diria assim... Eu tive uma pequena experiência ao longo da vida, com períodos curtos, mas períodos muito importantes, por isso que eu digo pequenos períodos muito intensos, com 4 marcas. A primeira foi o Nacional, ainda com o Tomás Baeta. No tempo do Sonai. No tempo do Sonai. Na sequência, a gente trabalhou um pouco com o Mercadorama, bem pouco, Mercadorama Paraná. Sim, né? Demeter. Já Sonai. Né? Já Sonai. Depois trabalhamos um período importante com Carrefour, em várias regiões do Brasil. Foi muito rico esse período. E, recentemente, a gente teve uma experiência de 2, 3 anos, talvez, com o Grupo IMEC de Lajeado, que foi uma experiência muito rica, conheci pessoas muito legais. O próprio Enel, que hoje está na Unidasul, né? A Cida, que é a principal acionista, presidente do conselho, o Pivoto, que está atualmente lá, são pessoas muito interessantes. O Desco, né? IMEC Desco. Isso. Nós lançamos o Desco, né? E é um nome muito feliz, né? Porque ele remete, ele tem uma relação muito profunda com a classe C, né? Que é a classe compra-preço. O que eu vejo hoje? Né? Eu vejo que o setor de supermercados, a categoria supermercado, ela está muito prejudicada. Com exceção de um Zafari, que é um case internacional, né? É impressionante a qualidade e a consistência dessa operação. Todos os demais players têm muita dificuldade de se posicionar, que tem muita dificuldade de ter um padrão de entrega, e o Zafari tem isso. Os supermercados do interior vêm sofrendo, e boa parte, até assisti o Sérgio, que esteve aqui, o Sérgio Zafari, inclusive trabalhei para a Comercial Zafari na época do pai do Sérgio. O João Zafari. O João Zafari, exatamente. Antes de entrar na MPM, eu fiz um projeto lá para a Comercial. E o que aconteceu? Ele é um bom exemplo, né? Ele tem uma rede que vinha crescendo lentamente, supermercado. Uma loja aqui, tinha uma loja em Porto Alegre, já Passo Fundo, tinha um shopping. Exatamente, até que ele achou o atacado e deu um salto exponencial. Né? Não foi diferente com o IMEC. Né? Tu abre um Desco, representa 3, 4 lojas do IMEC. Sim, tu tá me entendendo? Tanto é que o Comercial Zafari fechou a loja em Porto Alegre porque eles diziam assim, não tinha sentido uma lojinha na Protásio Alves pequenininha e eu com Stock Center. Exatamente. Só que tem um fator aí importante no horizonte do atacado, que tu trouxesse.
Até que ponto existem pessoas para tantas marcas? E aí tu liga a televisão, nos dias que os supermercados estão anunciando, e entra um comercial, e 4, 5 produtos. Outro, as pessoas estão retendo isso. Oferta disso, oferta daquele, pá. Daí entra outro. Cara, é uma confusão mental do cacete. Até que ponto isso está construindo preferência? Tu está pedindo para as pessoas comprarem preço baixo, né? Só que essa régua, ela não é linear. Em alguns momentos surge um cesto que traz uma entrega mais qualificada, mas ele não consegue ser tão competitivo no preço. Ao mesmo tempo, tem uma Via Atacado aqui do lado, tem um Forte entrando, que é uma potência, o Grupo Pereira é fantástico, tá? Ainda não chegou em Porto Alegre, ele só está botando, né? Mas a hora que ele chegado, vai ser um horror. Que é a marca... Forte Atacado. Forte né? Atacado. Então, vai faltar criança para tanta festa. E isso vai ser num horizonte bem curto. Vai começar a ter problemas. Porque quando entra um atacarejo, vamos supor, Sapiranga, né? Vai lá e abre um Desco. Tu tem um mercado de Sapiranga ávido para comprar preço. Daí abre um estoque do lado. Daqui a pouco chega, sei lá, o Macromix. Cara, não tem tanta gente para tanta loja. O mesmo fenômeno está acontecendo no segmento farma. Quem se prejudica mais nisso não é só o dono da operação, mas é o sujeito que muitas vezes está comprando o terreno, está pagando para a loja e está considerando um ROI altíssimo. E esse ROI não vai acontecer. Eu acho até um tema bem interessante também a gente abordar um pouco desse segmento farma. O João tem uma experiência de longos e longos anos, décadas, trabalhando a marca Panvel, né? Foi um dos construtores maiores dessa marca. Aproveitando, eu queria lembrar a vocês de que curtam o canal, né? Dêem um like, aquela coisa toda, compartilhem, se inscrevam. Agradecer a Girando o Sol pelo apoio e patrocínio desse episódio. E entrar nesse assunto, eu acho que eu queria entender as pessoas de uma forma geral, no dia a dia, no cotidiano, mas para que tanta farmácia? Tem uma farmácia em cada esquina e às vezes tem farmácias, principalmente em função dessa concorrência nova que se tem hoje entre 2, 3 players grandes, tem uma farmácia da mesma rede, uma do lado da rua, outra do lado da outra. Como é que se explica isso? É tanta gente ficando doente ou é só ocupação de espaço? Qual é que é o assunto? Eu acho que tem um fenômeno muito bacana também no segmento farma, que de uma certa forma foi copiado dos Estados Unidos, que é a abertura de mix complementares, né? Hoje tu compra biscoitos, compra, né, uma série de produtos alimentícios. Estão sendo contestados, né? Existe alimentícios. Uma briga antiga, né? Mas eu acho que é uma briga otária, cara, porque é um ponto de conveniência. Por que não aproveitar? Né? Bom, mas então, como diz os supermercados, que possam então vender remédios que não exijam receita médica nos próprios supermercados. Mas eu acredito que isso também é válido. Né? Porque quanto mais tu inibe o empreendedorismo, pior fica o conjunto, o contexto do Estado. Né? Tu tem que gerar emprego, tem que gerar renda, tem que produzir. Né? Por sinal, isso é um tema muito importante. Né? O Rio Grande do Sul é uma potência e a gente se acovardou muito nos últimos anos. Sim. Né? Sim. Então, quem tem muita vontade de crescer no Rio Grande do Sul tem que ter uma pele dupla, porque tu apanha muito aqui dentro. Né? Se tu apanha, se tu acerta, tu apanha, se tu erra, tu apanha sempre. E aí o Estado vai se acovardando, vai indo jogar beach tênis, como eu digo. Não tem muito o que fazer, vai jogar beach tênis. Né? Ok para o beach tênis, mas, cara, e quem é que está gerando emprego? Quem é que está gerando desenvolvimento? Então, o destino dos nossos jovens não pode ser o aeroporto Salgado Filho. Sim. Cada vez mais o futuro é o aeroporto Salgado Filho. Não pode. Nós temos que inverter isso aí. E, para isso, a gente tem que falar coisas sérias de uma maneira adulta. Então, a questão da farmácia, eu acho que é rico essa coisa de tantos pontos, mas em algum momento vai apertar o sapato também, porque não vai ter tanta criança para tanta festa. Tem muita farmácia em Porto Alegre. Quem vai sentir a dor primeiro é quem está botando dinheiro para abrir loja de farmácia e trocar por percentual de venda. Está caindo esse faturamento. Tu está dividindo várias vezes o mesmo bolo. Sim. É lógico que isso vai acontecer. Vai vencer quem tiver mais capacidade de sustentar essa queda. Né? Eu não sou propriamente um leigo, né, nesse assunto, eu passei a vida inteira perto dele
embora eu não seja um especialista, mas a gente acompanha, quer dizer, basta ver que já houve muitas transformações que a gente olha para trás hoje, só hoje a gente percebe que aconteceu, e hoje a gente está vivendo esse momento, ou seja, muita loja abrindo, E no paralelo, tu pega, por exemplo, eu estava hoje à tarde conversando com um empresário do setor de revenda de veículos, que é um setor muito interessante também, é um varejo muito interessante. Por quê? Porque nos Estados Unidos, tu já não encontra mais revendas grandes. Tu compra um Tesla no computador, tu quer olhar o Tesla, vai no shopping, pega uma loja de 100 metros quadrados, tem lá 4, 5 Tesla, e é isso, meu amigo. O resto é tudo pelo computador, te entregam o carro em casa, num caminhão lift desse, desce o carro, o próprio motorista do caminhão te faz a entrega técnica. Para que ter uma revenda de 4, 5, 6 mil metros quadrados? Quem é que paga esse custo? Então, essa consciência da evolução, né, que vem tracionada pelo digital, mas que pede uma experiência de entrega, de relacionamento mais qualificada, vai mexer com todo o status, com todo o modelo do varejo. Por enquanto eles estão apanhando, daqui a pouco eles vão começar a reagir e vão ter uma outra atitude de aceitar que tem que mudar. Isso tem sentido, é a discussão aquela da questão da loja física, né? Loja física em supermercado, todos que vêm aqui dizem, olha, nunca vai deixar de existir, porque o cara quer sentir se o alface está tenro, quer saber se a embalagem não está furada, mas em relação a carro, o carro eu não digo commodity, mas é o mesmo padrão, o mesmo modelo, etc. e tal. Se tu for como a gente vai na Champs-Élysées, ali tem uma lojinha, não sei, Maserati com 2, 3 carros ali, tu olha esse aqui, manda entregar lá em casa amanhã, ok, né? Então essa é uma questão também que merece ser estudada. Por isso a estratégia. Aliás, o Dwailib tem uma frase que diz que ser regional é o melhor caminho para ser universal, né? Eu acho que foi ele que disse essa frase. E tu tem trabalhado numa linha uma frase que diz somos nativos estratégicos, né? Isso. A gente está entrando com uma campanha agora do próprio G5, se posicionando como nativos estratégicos, porque realmente esse é o nosso ponto forte. E nós acreditamos profundamente que sem estratégia tu não consegue chegar a lugar nenhum. Tu fica errante, uma hora para a direita, uma hora para a esquerda. Então, é muito importante ter foco, ter disciplina, ter consistência para gerar impacto. Porque, querendo ou não, Fernando, a gente vive numa sociedade mega desatenta. Nós estamos desenvolvendo um estudo pela Discovery, que é o seguinte, quantas marcas você lembra ter visto no celular hoje? É uma pesquisa. Pasme, ninguém lembra das marcas que viu no celular. É curioso isso. Não lembra das marcas? Que viram no celular. Tu lembra das marcas que tu viu no teu celular hoje? Não, faz pergunta difícil. Mas todo mundo só investe no celular, né? No Instagram, no Sim. Isso eu vou te perguntar Facebook, agora na etc. sequência. Então, o que está acontecendo? Se todo mundo joga dinheiro no mesmo canal e as pessoas não lembram, gente, tem alguma coisa errada. Tu acabou de falar em passant sobre essa estratégia de, por exemplo, encarte de oferta, preço. Encarte de oferta eu ainda tento entender, porque afinal de contas o cara pode levar, olhar, comparar, mas num comercial de televisão, isso o seu Marcelo Zafra me dizia, vai botar preço em comercial de televisão, tu foi no banheiro, tu saiu, foi na cozinha, passou e tu não grava se é R$3,49 o tomate ou R$4,12, e aí já vem em seguida o outro comercial e diz que é R$4,44, já não sabe mais qual é a loja que é R$4,12. Então, mas isso me faz lembrar só um detalhe. Nós criamos uma campanha agora para um cliente que não é aqui de Porto Alegre, é um cliente nacional, Eternit, telhas. E telhas de fibrocimento. Fantástico esse cliente. Potência, Brasil, líder total. Enfrentou toda aquela questão do amianto, né? Passou de trator por cima. E aí o que acontece? Chega no ponto de venda, quem compra telha de amianto são dois polos, ou muito da base da pirâmide ou muito do topo da pirâmide, porque os prédios normalmente têm telhado de amianto, perdão, de fibrocimento, não tem telha, né, convencional. Mas lá embaixo, na base da pirâmide,
aonde está lá o sujeito que vai comprar a telha lá no mercadinho, o argumento ele compra a preço. Qual é a mais barata? Essa aqui, eu vou levar essa aqui. E a gente identificou uma grande oportunidade na questão de como ele compra a telha. Ele compra a mais barata. E a gente pegou um jargão e fez o seguinte, cara, o barato sai caro. E criamos um comercial maravilhoso, que é uma gotinha d'água, uma família de gotinhas que entra num telhado que está rachado e consomem toda a mobília da casa, os eletrodomésticos. Então se construiu o barato sai caro. E foi uma reversão no mercado, porque a gente conseguiu travar a compra por preço e começamos a construir a compra por valor. O que é valor? Não ter inundação dentro de casa. Nem terminou de pagar o sofá e já perdeu o sofá. Isso tem muito valor. Então, não adianta trocar R$1 ou R$2 por telha por um sofá que vale R$2.000. Essa relação as pessoas fazem, mas tu tem que criar um ambiente simbólico para isso. Por isso as gotinhas. Se eu chego lá racionalmente e digo assim, cara, faz a conta, o cara não faz conta. Mas ele consegue gerar associações na cabeça dele. Por isso que tudo, o Tom Jobim dizia que tudo era musical, né? Eu gosto de mexer um pouquinho na frase deles, é o seguinte, tudo é estratégico. Se tu conhecer a estratégia, conhecer o caminho, tu chega lá. Tá, agora, a comunicação, ela não prescinde, ela precisa dos veículos, né? A imagem, aquela mensagem, a primeira lição que a gente aprende da comunicação, a mensagem só se completa quando o emissor atinge o receptor, né? Como é que tu vê hoje a questão dos veículos, a internet? Tu acabou de dizer que é tudo muito efêmero, né? Para marcar alguma coisa. Aí, em compensação, o jornal deixou de existir, a revista também está acabando, ou está voltando. Alguns dizem, Veja, esses dias o Nizam Guanais fez uma entrevista, disse que a revista vai voltar com tudo, que as pessoas junto querem. Com o LP, né? Então, como é que está como é que tu vê esse emaranhado de veículos? Olha, hoje eu estou muito atento a um conceito que eu estou chamando de rede ou tela estratégica. Fazer só mídia convencional, seja digital, seja off, né? Só peças publicitárias, eu acho que chega muito pouco. O cara tem que ser muito gênio para criar um comercial que as pessoas lembrem. Sim. Isso foi lá atrás, né? Isso foi lá atrás. Atualmente tem que ser muito genial, né? Mas é 1 em 1000 que consegue isso. E aí o que acontece? Como é que tu entra na cabeça das pessoas? E essa semana eu estava conversando com a Marta Gleichmann, querida amiga minha, diretora, editora do Grupo RBS, e a gente falava sobre a evolução do conteúdo. E ela usou uma expressão que eu gostei muito entre igreja e Estado. Ela fez uma analogia, né? Igreja e Estado, ou seja, a editoria do jornal ou da rádio, né? Versus a área comercial. Durante muitos anos tinha uma separação, um muro, né, de Berlim entre o conteúdo Sim. e Sim. a área comercial. E hoje tem que derrubar esse muro. Mas quando tu derruba esse muro e começa a gerar um conteúdo muito merchandizado, Sim. cai a audiência. Sim, óbvio. Porque fica boring, fica chato, fica briefing, tu tá me entendendo? Então como é que tu constrói algo diferente? Esse é o Imagina se essa alguém mistura de boné de uma marca, adesivo da outra, um monte de coisa aqui, fico falando do programa de 1 hora, fico falando 20 minutos de patrocinador. Quer dizer... Mas o Vale Tudo de ontem teve uma cena ridícula. E sim, eu assisto novela. Eu tenho que assistir novela, eu tenho que assistir Luciano Huck, eu tenho que assistir Fantástico, porque é lá que está a audiência, né? É lá que estão as pessoas. E estão derrubando dinheiro de caminhão dentro do Vale Tudo. Aí tem uma cena de sei lá o quê, de uma coisa que, um serviço de delivery, Zé Delivery, eu acho que é isso, né? Cara, ok, tá ali, mas muito mal feito. Se não tivesse nessa tensão, né, de final de novela, com certeza ia cair a audiência. Por quê? Porque foi forçado. Tem um merchandising, tem que ser inteligente, né? Então, essa palavra inteligência, há pouco eu falei para ti, né? A interessância vem da inteligência. Tu tem que ser interessante, né? E eu acho que esse é o ponto que a gente vai ter que quebrar a cabeça daqui para frente. Como ser interessante. Não é simplesmente ser criativo. Porque o criativo também pode ser chato pra caramba, vamos combinar, né?
Tem um monte de coach aí que são chatos pra caraca. Sim, sim. Então, sim. tem que ser interessante, tem que ser sexy. Como é que faz isso? Essa é a pergunta. Porque uma coisa que é clara é que as nossas 24 horas continuam sendo 24 horas, estão passando cada vez mais rápido. Existe uma série de coisas que te atraem e tu precisa prestar atenção em alguma coisa durante determinado momento, né? E isso estabelece uma seletividade, né? Tu tem que atrair o cara para assistir o teu podcast, ou assistir ou ler o teu... E isso é um caminho estratégico, basicamente. Né? Não, é fundamentalmente estratégico. E o teu caso aqui é um caso muito interessante, porque começou lá sem graça no início, papapá, meio que chamando os caras que começaram contigo, e a coisa foi tomando forma, porque esse teu programa tem um pouco da emoção, o cara lembra do pai, né? O Sérgio Zafari falando do pai, o Paulo Afonso, pessoas que eu marquei um pouco, né? O outro lá que veio falou um monte de mentira, mas está tudo certo no final do dia, porque isso é a vida, cara. A vida não é perfeita. Então, se tu faz uma coisa muito perfeita, a sociedade rejeita. E é interessante. Porque é isso que eu, não tem cheiro, entendeu? Não tem suor. A proposta foi exatamente essa. Eu canso de repetir, não tem roteiro, ele não sabe o que eu vou falar com ele, a gente liga, vamos lá, vamos começar, e a gente sai falando como se a gente estivesse na mesa de um bar. E é interessante porque até agora eu não sei, quando me perguntam, se é um programa para supermercadista, se é um programa para fornecedor, se é um programa para o público em geral, se é um programa para dono de empresa, qual é o teu foco. O foco é o seguinte, quem quiser ouvir histórias bacanas, e eu já entrevistei cara do setor tributário, já entrevistei publicitário, estou entrevistando um aqui, já entrevistei dono e fundador de rede de supermercado, já entrevistei dono de empresa fornecedora, eu estou criando um grande mosaico de histórias do setor, essa é a ideia, e trazer gente interessante para bater papo. Agora, tu falou de novo, tu tá muito, muito intenso na tua narrativa. Tu falou uma palavra que hoje eu escutei várias vezes. Liga. Como é que liga? Né? Eu acho que no final do dia é isso. Ligou ou não ligou? Porque quando não liga, não anda. E no fundo a vida é movimento. Né? Sim. E esse movimento é que vai amarrando tudo. Então tem que entender como é que liga o movimento. Olha que coisa bacana, nós tivemos um episódio, um dos últimos episódios, o André Guelzer falando de azeite de oliva, houve uma repercussão fantástica, as pessoas querem saber, ninguém para explicar para alguém como é que se faz azeite de oliva. Por sinal, o azeite dele é maravilhoso. Como é que faz chocolate, nós vamos trazer o André da Manjacal, como é que faz café, os caras da Brothers, sabe, essas coisas são bacanas de a gente ouvir, e hoje em dia, como o interesse comercial está muito intenso, a gente não tem tempo de ter alguém que não vem aqui para fazer propaganda, etc. e tal, que é uma coisa também que eu busco sempre, trazer pessoas interessantes sem esse interesse comercial, entre aspas, entendeu? Isso é muito importante. Agora, para onde está caminhando o nosso consumo? A forma de consumir? Quais são o que vai acontecer? Quais são as tendências? Para onde é que a gente está indo? Em 2017... eu me senti assim, extremamente esvaziado de tudo. Tinha um buraco dentro da cabeça. E aí eu, conversando com uma pessoa, eu mostrei algumas coisas que eu estava escrevendo, e ela disse, cara, que chato que tu está escrevendo. Porra, não tem nada a ver, tá antigo isso. Tu tem que ir para Singularity. Singularity? Pô, falar inglês, ficar lá em Palo Alto, Vale do Silício... Vai. A pessoa me deu pilha. Eu tenho uma boa base de inglês, mas longe de fluência, né? E aí eu me dediquei, fiquei 6 meses estudando inglês, 2017. No final do ano, fui para Palo Alto, fiquei 8 dias num puta curso maravilhoso de imersão, o Executive Program da Singularity. E lá eles trataram sobre isso. Eles trataram sobre tanta coisa que quando eu voltei, eles disseram, todo mundo que volta daqui volta meio enlouquecido, porque é uma bomba de informação que tu recebe, e tu volta para a realidade e tu vê que as pessoas não receberam a mesma informação. Sim, né? sim, então sim. tu já viu o filme,
já viu o fim da novela, sabe quem matou Odete Reutemann, mas ninguém sabe, né? Então tu fica naquele... Cara, o que acontece? Lá em 2017 eles já falavam da era da abundância, né? Vai ter abundância em tudo. Só que nós vamos precisar evoluir os nossos modelos de toda sorte, de varejo, de alimentação, de trabalho, né? Então, a comida ela tende a ir para uma outra direção. Eu não vou falar aqui porque vai parecer que eu sou loucura, mas espera para tu ver para que lado vai. Tem uma mudança muito grande no padrão alimentar e é extremamente saudável. Então, assim, ó, por enquanto a gente tem que falar naquilo que a gente consegue enxergar, né? Eu acho que nesse momento a gente tem uma necessidade muito grande de olhar para outras questões que chegam na alimentação. Uma delas é a ansiedade, né? A vida não é o Instagram, todo mundo sabe disso, apesar de todo mundo se postar no Instagram, lá, sorrindo, coisa e tal. E aí, falando um pouco de um panorama mais geoeconômico, né, e olhando para o Rio Grande do Sul, e isso tem me trazido muito engraçado. Eu estou ficando mais velho, ou já estou velho, e eu começo a olhar de novo para o meu estado. Teve uma época que o meu apelido era querosene, eu estava sempre em avião, subindo e descendo por esse país. Hoje em dia eu não quero mais viajar, eu quero ficar aqui, quero fazer um legado, quero deixar alguma coisa aqui. E eu não podia encerrar o programa sem falar de uma pessoa que tem me marcado muito, que é o Rodrigo Souza, Costa, né? Presidente da Federação. Esse cara, com uma instituição muito pequena, comparado à Fiergs, à FEComércio e tantas outras que são importantes, ele tem feito uma mobilização muito importante com lideranças do nosso Estado. Não políticas, né? Lideranças comunitárias, né? E eu tenho acompanhado isso. Eu estou na Federação como diretor de marketing, né? E tenho tido uma enorme... A Federação passou aquele momento em que se separou da Associação Comercial de Porto Alegre, que era uma coisa única durante muitos anos, né? E ficou assim, por que vai ser da Federação agora, se a força das associações? Pois é, mas aí tem uma Simone que traz uma contribuição muito grande, que é a esposa do Rodrigo, a Simone Leite, uma pessoa muito, muito interessante. E o Rodrigo é extremamente qualificado, né? Mas ele tem uma capacidade de articular pessoas em torno de um propósito maior, que é acordar o Rio Grande do Sul para um novo estágio, né? Porque nós estamos adoecendo como Estado. E por isso que eu cheguei na alimentação, tu está me entendendo? A gente está ficando num estado muito obeso, né? Pela ansiedade. Nós temos que dar vazão à nossa energia. E para isso a gente precisa retomar o crescimento e o desenvolvimento do Estado. E a Federação está encampando esse tipo de... Está encampando esse movimento do Acorda RS, né? Então, são coisas como essa que são muito mais, eu diria, dimensionais, mas que interferem no nosso dia a dia, né? E a gente tem que ter essa consciência, de novo, né? Esse estado de essência, para poder olhar para as coisas assim, para que lado a gente está indo? Não o alimento, mas nós como sociedade. Isso são transformações que a gente vem passando, né? Voltando ainda à questão do varejo, tu tem alguma regra, algum caminho, alguma coisa que tu imagina que deva ser seguida pelos nossos varejistas, empresários, nesse momento em que as melancias precisam se acomodar, não? Eu acho que as pessoas têm que olhar mais para fora e têm que tentar comprar aquilo que fazem. Eu fiz esse exercício na minha empresa há uns 3 anos atrás e disse assim, cara, não está legal o que eu estou entregando. Porque se tu tem pessoas médias, tu vai ter uma entrega média. Sim. Né? Sim. Se tu não consegue enxergar o que está acontecendo, o que está rolando do lado de fora da tua porta, não vai acontecer. Então, tu tem que fazer como se fosse para ti, para tua mãe, para tua esposa, para o teu filho. Se tu fizer com muito amor, e pode parecer piegas, mas não é. Porque o carinho vem introjetado no que tu faz, a gentileza vem introjetado no que tu faz. A gente já está numa sociedade mega digital, né? Inclusive com alguns experimentação e erro, alguns retrocessos, todo aquele avanço para o home office, por exemplo, já
Já tem momentos que Não, está voltando, as pessoas está voltando. Estão voltando a trabalhar, eu quero ver tu na minha frente, não sentado de Há pijama. muitos anos atrás, teve um autor, não lembro quem é, mas o cara escreveu um livro, eu li o tal do livro, High Tech, High Touch, né? E ele falava da busca do equilíbrio. Aliás, que tu leu um monte de livro por mês, é isso? Né? Eu vi alguma referência numa entrevista que tu deu uns 10 anos atrás para a Coletiva. Ler 10 livros por mês e tal, meu Deus. Mas não, sei lá, cada um... Tu está escrevendo também, né? Escrevi 3 livros já, mas escrevo para o Jornal do Comércio, tenho muito prazer, muito orgulho. Escrevo para o Brasil Economy, que é um jornal nacional, mas a base é São Paulo. E tenho meus contos que eu faço na madrugada, né? Tá voltando para o livro do O High Tech, High Touch é muito interessante porque a gente, naquele momento, a humanidade estava vivendo assim um hype de uma modinha, né? Estava começando a acordar para a tecnologia e o cara dizia o seguinte, cara, não esquece do toque, né? Do touch. Isso aí tem tudo a ver com o varejo, né? Não esquece de... Não esquece que... Eu sempre dizia isso para o Doca Motim quando eu trabalhava para a Panvel. Eu dizia o seguinte, Doca, as pessoas chegam na farmácia em estado de imperfeição. Precisando de alguma... E quando eu estou imperfeito, né, porque no fundo a gente alimenta a ilusão da perfeição, mas se chega ou com o cabelo sujo, ou pensando que está grávida e não pode estar grávida, ou querendo muito estar grávida e não sabe se está, né? E por aí vai. Ou com dor de barriga. Com dor de barriga, com dor de qualquer coisa, né? É imperfeição. O que a gente tem que devolver? Tu tem que entregar um equilíbrio para essa pessoa. Então, tem uma jornada muito bonita no varejo que pode ser construída se tu tiver consciência que tu está vendendo para alguém que precisa de alguma coisa que não é só o produto. E a exigência do consumidor hoje está difundida, está cada vez maior. Nesses dias eu cheguei numa farmácia, tipo, acho que 11 da noite, 10 da noite, e fiquei 15 minutos esperando alguém me atender, porque estavam lá dentro. Quer dizer, tu dá meia volta e vai embora. Tu quer ser atendido, gentil, quer dizer, nós estamos voltando, de certa forma, o que era um armazenzinho de antigamente. Ô, seu João, tudo bem? O que você está precisando? Mas é a tal da gentileza, né? Gentileza era gentileza, né? Lembra do cara aquele? Então, eu acho que a gente acaba se endurecendo muito nessa loucura toda do tempo. Na época da pandemia, eu fiz um projeto muito bacana com o Hernani Polo, o primeiro fórum de combate ao colapso político e social, né? E eu acabei estudando muito sobre a dobra do tempo. Eu nunca tinha estudado sobre isso, né? A dobra do tempo, né? O que é a dobra do tempo? Tu pega uma folha e tu escreve A aqui e B aqui, né? Ou A aqui, B lá, né? E aí tu tem um tempo para ir de A até B. O que é a dobra do tempo? É quando faz assim, quando A encontra B. Então, quando isso acontece, e a gente está vivendo isso pela aceleração, né? O Gordon Moore, que foi o cara, um dos fundadores da Intel, ele preconizou há anos atrás que a cada 18 meses dobraria o poder computacional. E aí que surge o conceito da curva exponencial, né? São coisas... Enfim. E nós estamos vivendo um momento de exponencialidade, com A encontrando B, tudo muito rápido, muito rápido, muito rápido. E efêmero. E a gente tem que descartar. Só que às vezes a gente joga o nenê e não a água para fora, né? E às vezes a gente está jogando o corpo, está dando a vida por uma disputa de mercado. É um paradoxo, é muita informação todo dia, mas pouca informação aproveitável, né? O que tu vê desses reels, desses stories, entra, e pouco tu extrai de coisa mas boa. O pior disso tudo, o que sobra, é que valor as pessoas têm. Que valor tem o empresário que não dá mais certo? Como é que ele olha para o seu filho e diz assim, meu filho, eu não sei se eu vou te deixar o que eu construí, porque está se desidratando. E a palavra disrupção, ela é terrível. Poucos setores já foram disruptados, todos serão, poucos já foram. O nosso da propaganda foi. Ele simplesmente desapareceu. E ter que se reinventar é muito complicado. Sim. Então, isso passa por um exercício que eu te digo assim, é muito importante hoje tu não perder consciência do teu valor, mas tu não entregar a tua vida
para ter sucesso numa sociedade descartável, porque tu será descartado. Sim. Então tem que te reinventar para tu ser comprado novamente. É o que eu estou fazendo, mais ou menos. Saio da revista, fico na revista, venho aqui para essa internet, que é uma descoberta diária, é um exercício de aprendizado muito grande. A gente está chegando no fim do episódio, como eu sempre repito, criei alguns chavões, quando é muito bom o papo passa rápido. Queria mais uma vez agradecer o apoio da Girando Sol, convidá-los a curtirem o episódio, a darem um like, a comentar. Me disseram que comentando dá mais repercussão. Agradecer a audiência de todos vocês e oferecer então ao João Satti, nosso convidado de hoje, CEO da Competence, um publicitário, meu amigo, as palavras de despedida. Olha, Fernando, eu queria te agradecer muito. Eu vim para cá nervoso, né? Meio Emerson Fittipaldi, né? A arrancada sempre era complicada para o Emerson, né? Eu digo, não sei como é que vai rodar, estou bastante resfriado também, mas eu adorei, cara. Eu achei bem bacana e tomara que as pessoas curtam, gostem, né? Afinal, no final do dia é isso. É com conteúdo, né? A gente vai em frente. Muito obrigado, agradecer mais uma vez ao João e agradecer a audiência de vocês e até a próxima terça-feira. Um abraço.